Salve minha gente, sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós faremos o encerramento da leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 4. Adultos em Cristo. Vou dar outro exemplo. Durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, é como se fosse um escravo. Até chegar à data fixada por seu pai, ele fica sob tutores e pessoas que administram seus negócios. O mesmo aconteceu conosco. Éramos como crianças e andávamos como escravos, submetidos aos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ele nasceu de uma mulher, submetido à lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses que na realidade não são deuses. Agora, porém, vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora Deus conhece vocês. Então, como é que vocês querem voltar de novo àqueles elementos fracos e sem valor? Por que vocês querem novamente ficar escravos deles? Vocês observam cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Receio que me cansei inutilmente por vocês. Apelo pessoal de Paulo. Irmãos, peço que sejam como eu, porque eu também me tornei como vocês. Vocês não me ofenderam em nada, e sabem que foi por causa de uma doença física que eu os evangelizei na primeira vez. E vocês não me desprezaram nem me rejeitaram, apesar do meu físico ser para vocês uma provação. Pelo contrário, me acolheram como a um anjo de Deus, ou até como a Jesus Cristo. Onde está a alegria que vocês experimentaram então? Pois eu dou testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. E agora, será que me tornei inimigo só porque lhes disse a verdade? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que se interessem por eles. Seria bom que vocês se interessassem sempre pelo bem, e não só quando estou presente entre vocês. Meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Gostaria de estar junto de vocês neste momento e de mudar o tom da minha voz, porque não sei mais que atitude tomar com vocês. Escravidão e liberdade. Vocês que querem ficar submetidos à lei, me digam uma coisa. Será que não ouvem o que diz a lei? De fato, aí está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, enquanto o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa. Simbolicamente, isso quer dizer o seguinte: as 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gera para a escravidão e é representada por Agar, pois o Monte Sinai está na Arábia, que é o país de Agar. E Agar corresponde a Jerusalém atual, que é escrava junto com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é a nossa mãe. Porque está na Escritura: alegre-se, estéril, você que não dava à luz, grite de alegria, você que não conheceu as dores do parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Acontece agora como acontecia naquele tempo. O que nasceu de modo natural persegue aquele que nasceu segundo o Espírito. Mas o que é que diz a Escritura? Expulse a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não receberá a herança junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre.
Capítulo 5. A liberdade cristã. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro: agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé, porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Confio no Senhor que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se é verdade que ainda prego a circuncisão, por que sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. A vida segundo o Espírito. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor, pois toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado. Vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo: vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem, mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com suas paixões e desejos. Se vivêssemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. A lei de Cristo. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês, que são espirituais, corrigir com mansidão a essa pessoa. E cada um que se cuide, para não ser tentado também. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não o é, está enganando a si mesmo. Cada um examine a sua conduta, e então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa, e não por comparação com outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que recebe o ensinamento da palavra deve repartir todos os bens com o catequista. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos.
Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Gloriar-se na cruz de Cristo. Vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês de meu próprio punho. Os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da luz de Cristo. De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês se circuncidem apenas para eles se gloriarem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão, e sim a nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que seguirem esta norma, assim como sobre todo o Israel de Deus. De agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Saudações finais. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Muito bem. Terminamos assim, então, a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. A partir de amanhã, começaremos a carta de São Paulo aos Efésios. Se você esteve comigo, por favor, deixa o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos. Peço a Deus que te abençoe. Tenha um excelente dia. Um grande abraço e tchau!